Boa noite, amigos. Ontem recebi um telefonema lá de Foz do Iguaçu. Era o nosso pastor, que pedia que eu fizesse uso do púlpito nesta noite. E eu sinto uma honra muito grande estar diante de vocês. Deus seja louvado neste momento por nossa meditação a Jesus, centro da nossa vida. Eu louvo a Deus pelo convite, e Ele me disse que vai estar assistindo a mensagem desta noite neste lugar através da internet. Ele estará vendo vocês aí, e a mensagem. Agradecemos também a Deus pelo privilégio de nos dirigirmos aos amigos da internet que nos ouvem nesta hora. A mensagem da palavra de Deus nesta noite que eu escolhi para vocês, ela está no livro de Daniel, no capítulo 6 e o verso 3. Capítulo 6, o verso 3. Abra sua Bíblia, segure aberta, feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus, Pai querido, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra preciosa, que nos mostra o Teu grande caminho, o caminho da salvação, que indica a vereda daqueles que são justos, para terem a sua vida clareada, até que Tu se manifestes para buscar os que Te são queridos, conforme a música que acabamos de ouvir. Abençoa a exposição do Teu livro nesta hora, nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 6 e o verso 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o seu reino. Espírito excelente é o título da mensagem que eu pensei desenvolver nesse lindo capítulo de Daniel, capítulo 6. Profeta admirável por toda a sua trajetória, modelo de estadista, de profeta, e mais do que tudo isso, modelo cristão. Em toda a Bíblia nós encontramos grandes personagens que nos são modelos, mas a mim particularmente, Daniel é uma profunda inspiração. Seus escritos fizeram uso do desenvolvimento do meu ministério pastoral nesta igreja, durante todo o tempo em que estive na ativa. Recebi desse poderoso livro bastante iluminação e coragem para viver. Da vida desse ministério do profeta Daniel, recebi grandes bênçãos de Deus, por saber que Ele atende todos aqueles que são seus e que nós devemos andar nos seus caminhos como algo que está abandonado, descansando em suas mãos para o que der e vier. Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, e o que importa é nós sermos fiéis e obedientes àquilo que Ele prescreveu. Analisaremos hoje alguns aspectos do capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Para começar, quando você tem uma dura prova na sua vida cristã, em seu caminho, você se lembra de orar? E quando tudo vai bem, você também tem esse hábito de orar? A mim me parece que esse capítulo 6 de Daniel
é o centro do êxito do profeta em mais esta prova na sua vida. Dario, o rei, quis constituir 120 sátrapas no seu reino. Seriam seus imediatos auxiliares. E sobre esses homens, 3 presidentes, que seriam os ministros, bem diretos ao rei, para favorecer a sua atividade. E assim, ele escolheu 3 presidentes, dentre eles, Daniel. E o texto lido nesta noite nos informa que Daniel se distinguia entre os 3, e o rei queria estabelecê-lo como presidente deles para cuidar dos demais, a fim de que tivesse êxito o seu reino. Simplesmente por inveja e ciúmes, os presidentes e sátrapas procuraram uma acusação contra Daniel. É importante a gente pensar que aqueles que amam e servem a Deus, são obedientes de todo o coração, eles recebem provas nessa vida. Eles são duramente provados. O ciúme pode estar arraigado no coração de muitos contra os servos de Deus. E com Daniel não foi diferente. Então, o texto bíblico diz que esses homens procuraram uma causa contra Daniel. Analisaram muitos ângulos da sua vida, mas Daniel se apresentava diante deles como alguém que era perfeito. Nenhuma culpa, nenhum erro. Nós só poderemos fazer alguma coisa contra ele se formos na lei do seu Deus, disseram eles entre si. E assim, eles levaram ao rei uma proposta para baixar um decreto, um edito, que naqueles próximos 30 dias, se alguém fosse clamando, adorando um outro Deus com minúscula, né, letra minúscula, ou a um homem que não fosse o rei, esse deveria receber um decreto de morte, deveria ser lançado na cova dos leões. E desavisadamente pareceu bem ao rei cuidar desse assunto. E aí ele estabeleceu esse decreto e os homens saíram a campo. Eles já sabiam onde deveriam se dirigir. Nem precisava 30 dias e 30 noites para descobrir que um justo, ele vive vida correta sempre, diante do seu Deus e diante dos homens. Amém. E assim, em apenas um dia, o primeiro dia, eles já viram as janelas de Daniel abertas para a direção de Jerusalém, lá onde estava o templo, a glória de Deus com o seu povo, na sua presença. Como cativo, ele adorava a Deus 3 vezes ao dia. Tão bonito isso, não é, queridos? Sem dúvida, quando nós somos convocados a termos nossa devoção pessoal no clarear do dia, no anoitecer, né, pelo menos 2 vezes, isso não é sem motivo. Deus quer que você receba poder para ser um vencedor naquele dia, nas batalhas daquele dia. Eu me lembro quando cuidava da Secretaria Ministerial da Associação Norte Paranaense, eu fui fazer uma visita a um pastor nosso, distrital em Cascavel, pastor bem sucedido, sua família muito querida, e eu almocei e fui para a casa do pastor, mas o almoço dele demorou um pouquinho mais para ser servido. Acontece que quando cheguei na sua casa, ele estava fazendo culto com a família, ele, a esposa e 2 filhinhas. Pastor, vem aqui, venha orar conosco. Já estava terminando o culto, e então eu me dirigi até a cozinha, a mesa estava posta, os alimentos ali, e ele pediu-me que eu fizesse a oração. Ele não só fazia de manhã e de noite a oração com a sua família, mas ele também fazia na hora do almoço. Que lindo isso, não é mesmo?
Não é sem motivo que esse pastor é um obreiro bem-sucedido hoje na causa de Deus. E aí esses homens descobriram, no primeiro dia, que o Daniel adorava um Deus que não era comum. Não era o Deus da Babilônia, ou deuses da Babilônia. Ele adorava o Deus com letra maiúscula, o Deus verdadeiro. E assim, eles cuidaram de levar avante esse assunto. Porém, Daniel era possuído por um senso profundo da presença divina em seu ser. E essa foi a fonte. Deus cuidaria desse sério assunto o tempo todo. E com galhardia e coragem, ele sabia que esse decreto se referia à sua pessoa. Ele se pôs a orar. Esse é o caminho, queridos, quando nós estamos com lutas ou sem elas. Sempre Deus deve ser o primeiro, o último e o melhor. Por que Daniel é considerado nas Escrituras Sagradas como alguém de um espírito excelente? É uma boa pergunta, não é mesmo? Então, vamos às respostas. O próprio livro sagrado e Patriarcas e Reis, Profetas e Reis, nos dão a resposta. Inicialmente, nós vemos na palavra de Deus, no verso 4 do capítulo 6, que não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Era perfeito em todos os caminhos. Até os seus inimigos viram nele esse tipo de pessoas. Nosso próximo vê isso em nós? É uma pergunta que cabe agora, não é verdade? Ele era fiel, verso 4, era fiel. Que bonito, fiel em todos os momentos. Homem de oração. Veja qual foi a sua atitude quando ele soube que havia aquele decreto. Daniel, verso 10. Pois, quando soube da escritura que ela estava assinada, entrou na sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do meu Deus, como costumava fazer. Costume, hábito, diário. Que inspiração para nós, não é verdade? Não era sem motivo que esse homem foi vitorioso em tudo. Na sua palavra, na palavra de Deus, nós não encontramos nenhuma mancha de pecado na vida desse seu servo. Aqui está o segredo de uma vida vitoriosa para nós. Como foi de Daniel, pode ser para nós. Seu fiel apego à oração deu-lhe serenidade diante da situação tão probante daquela conspiração. Segurança, estabilidade, são coisas que ficam nos filhos de Deus quando eles são fiéis a toda prova. Ellen White, na página 546, ela nos fala mais algumas coisas a respeito desse espírito excelente de Daniel. Nenhum vício ele possuía, nenhuma culpa. O texto bíblico não fala de vício, fala de que não tinha culpa. Mas Ellen White acrescenta, nenhum vício. Irrepreensível conduta. Que frase espetacular, não é verdade? Renunciaria à própria vida, a renunciar à sua esperança de auxílio em Deus. Que modelo! Nenhum decreto poderia fazê-lo desviar de sua obediência ao Rei dos Reis. Que frase! Na verdade, ele era um grande estadista. Ele tinha servido já vários reinos e agora estava no reino de Dario. Era o soberano da terra, mas nem a presença de Dario como soberano da terra podia tirar esta obediência dele ao Rei dos Reis. Inquebrantável apego ao direito. Andar no caminho reto, custasse o que custasse. Nenhuma brilhante luz nas trevas morais da corte pagã.
exemplo de destemor e fidelidade cristãos. Tudo isso está nas páginas 539 até 544 desse livro citado, Profetas e Reis. Inocência diante de Deus e do rei Dario. Não quer dizer que ele não fosse inocente no sentido de não ter sabedoria. Muitas vezes nós ilustramos a inocência como a atitude das crianças. Não é assim? Eu me lembro quando meus netinhos ainda eram muito pequenos, eles tinham algumas coisas assim tão queridas da inocência de uma criança. Um dia minha netinha chegou para a mãe e falou: mãe, quando eu for para o céu, eu posso levar meu guarda-roupa? Nós imaginamos que ela ama muitos vestidinhos que seus pais lhe dão, não é verdade? Um dia o Lucas deixou a bicicleta lá, jogada no quintal, e a mãe o abordou e falou: filho, você precisa guardar sempre a sua bicicleta depois que usa, porque se você não fizer, o ladrão vem e leva a sua bicicleta embora. Ele olhou para a mãe, sereno, tranquilo, falou: não há problema, mãe. Se o ladrão vier e bater na minha porta, eu não abro. Não é desse tipo de inocência que Ellen White está falando a respeito de Daniel. Ela também fala que ele era sábio, muito sábio. E essa sabedoria que ele tinha, ele recebeu do Deus dos céus, como ele pode fazer com qualquer um de nós também. Em suas transações, ele era perfeito. Não tinha nada de negócio debaixo dos panos. Nem o mensalão, nem o mensalinho. Ele era correto também nos negócios. Os seus motivos, eles eram retos diante de Deus. Às vezes, nossos motivos não são tão retos assim diante de Deus, mas parecem ser retos diante dos homens. Os motivos de Daniel eram considerados, segundo Ellen White, retos diante de Deus. Que privilégio, que honra, né? A gente ter um modelo assim. Inamovível em sua fidelidade a Deus. Inamovível. Custe o que custar, a minha fidelidade ao meu Pai que está nos céus está em primeiro lugar e eu não mudo de jeito nenhum. Que bênção. Outra palavra, indomável no domínio de si mesmo. Eu tenho um cunhado que ele não sabe fazer uma oração sem pedir o domínio próprio para aquele dia. Senhor, dá-me domínio próprio para que eu seja feliz nesse dia. Que boa oração, não é mesmo? Domínio de si mesmo, domínio próprio. Indeclinável integridade. Indeclinável. Indeclinável. Perfeito. Sabedoria e capacidade de estadista. E para que não dizer, no seu ministério, para traduzir as coisas lindas do Evangelho para aquele reino pagão ou reinos pagãos. Que sabedoria Daniel teve vindo de Deus para fazer o que fez ali em Babilônia. Sem dúvida nenhuma, seus escritos ficaram para toda a posteridade porque Deus o usou sobremaneira nessa missão maravilhosa de estadista e ao mesmo tempo profeta de Deus. Perfeito em seu tato. A palavra tato aí também é muito importante para a nossa experiência cristã, não é verdade? Ter tato nas coisas que faz, para agir sempre com a sabedoria. Excelente, espírito excelente. Nós podemos ter esse espírito excelente. O dicionário diz que excelente é ser muito bom, magnífico. Eu busquei a palavra excelência, e a excelência diz tratamento de respeito de algumas pessoas pela posição que ocupam. Ele mereceu esse espírito excelente para que fosse registrado na palavra de Deus. Primazia. Primazia.
cortês, bondoso de coração. Assim era Daniel. Viveu pelo que é verdadeiro, nobre e perdurável. Não é sem motivo que em muitos aspectos da minha vida, a minha inspiração é Daniel. Finalmente, a cova dos leões aconteceu. Os leões estavam no final de um profundo jejum. Estavam com fome. Surpresa, quando Daniel é jogado lá. Havia um anjo que o assistiu e tirou a fome daqueles leões famintos. Mas foi por muito pouco tempo, porque vocês sabem que eles teriam comida à vontade no dia seguinte. O rei, naquela noite, não dormiu, porque ele viu a emboscada em que ele havia caído dos seus melhores auxiliares. E essa vida terrestre, meus amigos, é assim mesmo. A nossa confiança deve estar em Deus, no cumprimento da nossa missão. Ele deve ocupar todos os espaços de nossa existência. O rei não quis música, como era costume naquela noite, e até jejuou por Daniel. Que coisa impressionante, né? Ele ficou com pena, pesaroso por Daniel. Ele foi enganado. E agora queria que Deus, o Deus de Daniel, tivesse forças para fazer com que os leões não lhe causassem nenhum dano naquela noite. Uma vigília noturna completa. E o texto sagrado nos diz que, ao romper do dia, a mim me parece que foi o primeiro que chegou lá na porta selada com seu selo e dos seus auxiliares, para que Daniel não escapasse. Ele foi com pressa, diz a palavra de Deus, à cova. E ele clamou por Daniel. Ele estava triste, o texto bíblico diz que ele estava triste. E vejam o que aconteceu nos versos 19 em diante. Versos 19 do capítulo 6 em diante. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou a Daniel com voz triste e disse ao rei, a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem constantemente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olhem essa frase memorável. Aquele que constantemente serves, poderia ele ter livrado você da boca dos leões? E não demorou muito, ele ouviu a voz de Daniel. E Daniel responde para ele, olha, Deus enviou seu anjo, o anjo fechou a boca dos leões, e eu estou agora aqui, para o que der e vier. Né? Mandou que Daniel fosse tirado ali da cova, e agora ele estabelece um decreto. Que decreto? É o verso 26, 27 e 28. Faço um decreto no qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Deus seja louvado. É assim que deve ser na experiência nossa cristã, queridos. Nós estamos nesse mundo para ser um testemunho vivo do Deus verdadeiro. E as pessoas devem sentir em nós esse Deus verdadeiro. Porque Ele é o Deus que vive e permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim.
Ele livra, Ele salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Aqui nós temos uma mensagem profunda, marcante, através desses versos ditados por um rei pagão, reconhecendo o Deus verdadeiro de Daniel, reconhecendo que este homem era o escolhido de Deus e ele era modelo também, não só para nós hoje, mas ele era modelo para aqueles auxiliares, para todo o seu reino. Daniel cumpriu fielmente a sua missão, igual Deus lhe conferiu no início lá em Babilônia, do início ao fim ele cumpriu. Que exemplo nós temos aí para cumprirmos a nossa missão também hoje? Deus nos dá o privilégio de conhecer a sua palavra, de obedecermos o seu livro, as suas mensagens, e através desse conhecimento, Ele nos habilita a completarmos o trabalho dele no mundo, fazermos com que pessoas que não têm esse conhecimento precioso da salvação em Cristo Jesus possam ser habilitados através do nosso testemunho. Da história do livramento de Daniel, diz Ellen White, podemos aprender que em todo tempo de provação e tristeza, os filhos de Deus devem ser precisamente o que eram quando as suas perspectivas brilhavam de esperança e estavam cercados de tudo que poderiam desejar. Na alegria, na tristeza, na dor, no sofrimento, no prazer, o servo de Deus deve ser igual. Daniel, na cova dos leões, foi o mesmo que esteve perante o rei, como principal entre os ministros de Estado e como profeta do Altíssimo. Um homem cujo coração se firme em Deus será na hora da maior prova o mesmo que era em sua prosperidade, quando a luz e o favor de Deus e do homem incidirem sobre ele. Que letras de ouro estão aí no espírito de profecia para ser um incentivo a nós, não é mesmo? A fé alcança o invisível e se apega às realidades eternas, diz ela. O céu está mais próximo daqueles que sofrem por amor da justiça, a verdadeira justiça, e ela é Jesus. Quem segue a Jesus está com a justiça verdadeira e deve defendê-lo até que a morte os separe. Isso mesmo, jovem. Até que a morte os separe, até que a morte venha. Não há sombra nem variedade, é igual sempre. Quando eu estava olhando esse tema ontem, e eu achei que deveria ser sobre ele, que eu deveria falar para vocês nesta noite, a meditação desta manhã falava o seguinte no final da mesma, falando sobre o espírito de excelência de Daniel. Coincidiu o meu pensamento com aquilo que está na meditação de hoje. E o pastor José Maria, ele diz assim: a excelência não quer dizer que você tenha que ser o melhor do que todo mundo, mas significa que você deve estar fazendo o seu melhor. Deus permita, queridos, que nós possamos sempre fazer o nosso melhor. Deus nos colocou neste mundo com um propósito de conhecê-lo e profundamente e de estarmos preparados para a missão. A missão. A música que eu vou cantar agora é de meu filho, a letra também, e a orquestra que vai me acompanhar. Essa música fala ao meu coração, ela é um apelo. Toda vez que eu leio essa fraseologia, essa poesia dessa música, de que Deus espera que eu cumpra verdadeiramente com a minha missão, não importa a minha idade.
E Deus quer que você cumpra também com a sua missão. Daniel é modelo de cumprimento da missão para a qual Deus o colocou. E Deus tem os Daniéis modernos que devem cumprir a sua missão hoje. Você é chamado a cumprir essa missão. E eu também. O título da música é Integrados na Missão. Primeiramente, ela é para mim. E eu espero que você seja usado por Deus para dizer: Senhor, eu quero ser um Daniel moderno também no cumprimento dessa missão. Se você se sentir assim, enquanto eu canto, quiser ficar de pé, dizendo isso para Jesus, né? Pode fazê-lo. É tempo de assumir compromisso, dedicar-se inteiramente ao serviço. O mundo perece por falta de fé, já se perdeu a esperança. É tempo de assumir nossa posição, brilhar em meio às trevas, ser luz na escuridão, unir as nossas forças no poder do seu Espírito, testemunhar do amor, da paz de Cristo. Vamos trabalhar integrados na missão de levar Jesus a cada coração e assim vivendo em comunhão como servos e discípulos, proclamemos seu amor e salvação. É tempo de atender à urgência, anunciar o Evangelho a qualquer preço. São muitos que sofrem e perdem a razão, buscam alívio e perdão. É tempo de assumir nossa posição, louvar o Pai eterno em plena adoração, unir as nossas forças no poder do seu Espírito, testemunhar do amor, da paz de Cristo. Vamos trabalhar integrados na missão de levar Jesus a cada coração e assim vivendo em comunhão como servos e discípulos, proclamemos seu amor e salvação. Vamos trabalhar, vamos trabalhar integrados na missão de levar Jesus a cada coração e assim vivendo em comunhão como servos e discípulos, proclamemos seu amor e salvação.
proclamemos seu amor e salvação. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, louvamos-te mais uma vez nesta noite pelas experiências de teus filhos na tua palavra. Experiências essas que nos animam, que nos incentivam, que nos iluminam para sermos como eles foram, andando nos teus caminhos. Dá, Senhor, essas qualidades de um Espírito excelente na nossa vida. É que através desse Espírito possamos testemunhar do seu nome com a grandeza que teu Evangelho merece. Obrigado, Senhor, por esses momentos especiais de comunhão contigo. E te pedimos a bênção para todos nós nesta noite. Dá-nos um repouso tranquilo e um sábado feliz. Em nome de Jesus. Amém.